És bem-vindo em nome de Jesus. És bem-vindo. Aplauda o Senhor pela vida desse homem. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Muito obrigado pela acolhida, pelo carinho, pelo amor dos irmãos. E mais uma vez, saudações do Brasil para vocês. Amém. Nossa terra maravilhosa, nosso país, está uma bênção cada vez mais. E é uma alegria poder vir aqui, estar com vocês, ministrando a palavra de Deus. Para encerrar essa campanha, nós vamos ler o texto da Bíblia no livro de 2 Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 6. Acredito que durante todas as ministrações, vocês já tiveram a definição do conceito de liberalidade. O que significa liberalidade? E hoje nós vamos falar sobre a liberalidade em ação. Como que a liberalidade age? E qual é o resultado disso depois? Então nós vamos para 2 Reis, capítulo de número 8, e o versículo de número 1. E nós vemos assim a Bíblia. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho, grava bem aí, ela seguiu o conselho do homem de Deus. Partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e esse é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela, e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos fazer uma pequena oração. Baixe sua cabeça, pense em Jesus agora. Senhor Jesus, nós demos tua santa palavra e vamos pensar um pouquinho, refletir, e o teu Espírito Santo de revelação e de sabedoria, do conhecimento pleno de Jesus, tem total liberdade para falar aos nossos corações, para nos ajudar a compreender, porque foi o Espírito Santo quem inspirou os santos profetas e apóstolos para escrever a Bíblia, e é o Espírito Santo quem ilumina o entendimento daquilo que ele inspirou para ser escrito. E nós precisamos dessa iluminação, desse entendimento, e também precisamos, Senhor Deus, da tua graça, da tua força, para não sermos ouvintes negligentes, mas para cumprirmos fielmente a tua vontade estabelecida na tua palavra. Assim nós seremos muito felizes e faremos outras pessoas felizes também. Obrigado pela porção lida da tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar sobre o tema da restituição. A restituição. E falar de restituição, nós lembramos que um dos segredos que nos leva a experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas, e eu digo isso de uma maneira geral, em todos os sentidos, é apresentado pelo salmista no Salmo 37, um dos salmos mais lindos da Bíblia. Salmo 37, versículo 4, tem um segredo para a realização de sonhos. Eu descobri que Deus quer realizar sonhos. Deus não tem compromisso com sonhos. Deus tem compromisso com a manutenção. Sonhos Ele realiza se Ele quiser, pela sua soberania.
Mas ele sabe que nós temos sonhos. Ele sabe. Alguns sonhos são bobagens. Alguns são ele mesmo que colocou dentro de nós. Então, eu descobri, meus irmãos, depois de 31 anos de convertido, de leitura, já li a Bíblia muitas vezes, e agora estou lendo ela em inglês, 2 versões. E eu descobri isso, que Deus realiza sonhos, mas Ele não tem compromisso com isso. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 6, do versículo 24 até o 34, Ele pega os discípulos preocupados com as coisas materiais. Pedro tinha deixado de pescar para seguir a Cristo. Mas ele era casado, ele tinha filhos, mulher, tinha compromissos financeiros. E provavelmente estava preocupado com o pagamento das contas. Então Jesus disse que ficar preocupado com o pagamento de contas é coisa de pagão. Diga, ai. Ele fala isso no verso 32. Ele diz, por que vocês estão preocupados? Isso é coisa do gentio, ou seja, é coisa de pagão. E eu descobri que esse negócio de ficar preocupado com o pagamento de contas é uma maldição. Está baseado no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 17 ao 19, quando Deus diz para Adão, daqui para frente você vai ralar, daqui para frente vai tirar o sustento do suor do seu rosto. Com outras palavras, você vai ficar preocupado em como pagar as contas. Porque isso daí é resultado do pecado. Quando você é uma pessoa fiel a Deus, então essa maldição não tem razão na sua vida. Quando você coloca as coisas no lugar certo, diz a Bíblia, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Justiça significa o seu direito. Deus tem direito a uma parte daquilo que Ele nos dá. Quando você não reconhece isso, então você se torna um pagão religioso. Então, meus irmãos, não tem razão de ficarmos preocupados se somos fiéis a Deus. Mas se nós não somos fiéis a Deus, então nós temos razão mesmo. E temos que ficar muito preocupados. Porque nós somos como os ímpios. Porque os ímpios, meus irmãos, não têm segurança de nada. Mas quem serve a Deus está num lugar estável, num lugar firme, seguro. Não é abalado por nada, não pode ser abalado. Porque ele está num lugar seguro. Jesus disse, quem ouve a minha palavra e põe em prática, é como um homem que construiu a sua casa em cima da rocha. E quando caiu a chuva, sopraram os ventos, transbordaram os rios, é por cima, pelos lados e por baixo. A sua casa não vai cair, porque está sobre a rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra e não põe em prática é como um tolo que construiu a sua casa em cima da areia. Ele soube até fazer uma casa, só que não tinha fundamento, não tinha alicerce. E ele fez isso porque estava pensando só no momento, só naquela hora. Ele nunca imaginou que viria lutas no futuro. Aliás, ninguém quando está casando pensa que vai vir problema. Todo mundo quando vai casar só pensa em outras coisas. Não está errado isso aí, não está errado. Mas ele deve se prevenir. Porque ninguém pode casar pensando só em sexo. Porque se ele pensar só em sexo, é uma barca furada. Eu estou casado há 30 anos. 30 anos. E amo a minha esposa, com todas as minhas forças, com todo o meu coração. E agora muito mais, né? E nossos filhos todos se casaram. Eu e minha esposa estamos vivendo uma fase do casamento que nós chamamos de síndrome do ninho vazio. A síndrome do ninho vazio, que é aquela fase do casamento que os filhos se casam e vão embora. Em nome de Jesus, aleluia. Para formar suas famílias. Está certo? Esse é o curso natural.